Pessoal, nós da FFX estamos aqui num lugar super especial. A gente está aqui no Japão, fazendo nossa pesquisa no Jardim Imperial, mas terminou agora a nossa missão para a Ásia de 2025. E a gente está aqui aproveitando para gravar um podcast com nossas impressões do que aconteceu, do porquê é tão relevante que os empresários brasileiros venham para a Ásia, venham para a China, para entender o que está acontecendo. A gente fez uma viagem que a gente começou saindo de São Paulo para Dubai, ficamos 2 dias em Dubai, visitamos as principais empresas lá do ecossistema de varejo de Dubai, visitamos o Dubai Mall, mas aí a gente chega em Xangai. Xangai é uma cidade incrível, uma das maiores metrópoles de cidades do mundo, é impressionante o quanto se desenvolveu. A gente passou lá cerca de 3 dias visitando esse ecossistema, depois a gente foi para Hangzhou, e aí, em Hangzhou, uma cidade também que impressiona, que tem toda a parte do Westlake lá, o nosso grupo ficou bastante impressionado. A gente saiu de Hangzhou, foi para Ujien, ao nosso caminho para Shenzhen, e em Shenzhen ele é o Vale do Silício, né, hoje em dia, da China. Então, as principais empresas de tecnologia estão lá, a gente pôde visitar esse ecossistema, e na volta a gente passou por Hong Kong, ou seja, foi uma viagem impressionante. A gente ainda teve dentro de Cantão, né, dentro de Guangzhou, então a gente conseguiu passar aí por 3 das 4 cidades do Tier 1 chinesas. E Guga, conta um pouco mais para a gente das empresas, né? Do que a gente foi lá e do que a gente viu por lá. Foi impressionante a produtividade do grupo, né? Aqui já fica uma gratidão aí por tudo que aconteceu nessa viagem, o quão perfeito, né? E quão sincronizado e determinado que estava o nosso grupo, 30 empresários totalmente determinados a levar o melhor dessa viagem. Então teve noite aí que a gente não dormiu muito para conseguir encaixar 15 visitas técnicas nesses 10 dias. Ninguém faz isso, é um pouco loucura tu visitar 4 cidades relevantes na China, mas o impacto no grupo, os depoimentos de cada um de gratidão, de transformação, recompensaram aí esse nosso esforço, o esforço de cada um deles. Mas, claro, a gente teve em visitas técnicas únicas, por exemplo, da Unitri, né? 70% dos robôs humanoides hoje feitos no mundo são chineses, e é impressionante o quanto que eles estão conseguindo entregar um robô com um relativo baixo custo comparado com os robôs americanos ou da Tesla. Por $16.000 hoje tu compra um robô humanoide que tem motricidade média, que é capaz de amarrar cadarço. Isso para explicar o tanto que ele pode fazer de atividades domésticas ou atividades indesejáveis aí que a humanidade hoje está fazendo aí em ambientes altamente perigosos ou que representem algum tipo de perigo, né, para a saúde do ser humano. Então essa das 15, essa Unitri, ela realmente impressionou, e foi nessa perspectiva de nós ir para uma Hangzhou, né, Thiago, que é a base do Alibaba, que também nos recebeu de um jeito incrível. Também das grandes, a gente foi a Meituan, que foi chegando no Brasil com investimento de mais de $1 bilhão, e que demonstrou que a China realmente vai ajudar as empresas de varejo brasileiras ligadas ao food a ter uma alternativa dentro do mercado nacional. Mas também a gente teve na Tencent, que a Tencent talvez seja aquela empresa das que a gente visitou que mais tem impactado do ponto de vista do Super App as a Service, que realmente pode ser uma solução, com soluções de baixíssima latência. Então, realmente, o grupo nessa visita teve um grande impacto. A Huawei sempre é a visita que mais impacta o grupo, né? O Parque Europeu, o Plank, e a gente conseguiu fazer um dia a mais de rodada de negócio com empresas que estão utilizando a solução da Huawei e que estão aí apresentando para o mercado brasileiro como podem fazer uma revolução de produtividade e de design. Então foi algo bem impressionante. E a gente se arriscou aí em algumas visitas a esse movimento mais emergente aqui na China para entender. A X Sigma foi uma delas, que traz a empresa liderada por brasileiro fazendo uma solução absolutamente incrível para uma pet shop que está crescendo. O pessoal ainda pensa numa China que não é a China que a gente vê quando está aqui. Para a gente ter uma ideia, quem está nos assistindo nesse vídeo resumo,
A China tem 300 milhões de pessoas próximas ao litoral com renda equivalente à italiana ou à espanhola, acima de 30 mil dólares de renda per capita. E quando a gente vai para os lugares mais pobres da China, a gente vê uma renda per capita parecida com a brasileira, né? Então ele tem 8 mil dólares, é a renda per capita do lugar mais longínquo, mais desértico, fronteira com a Mongólia. Então a China não é mais esse país pobre, somente fabril, é sim um país de inteligência, um país que detém nele a maior produção de cobalto, que é base para criar aí, para a gente ter as baterias hoje que são fundamentais no mundo, assim como 70% das placas solares e 90% do cristal, que é base nas placas solares. Bom, pessoal, para dizer para vocês, óbvio que nós não vamos falar aqui, vai ficar muito chato falar das 15 visitas, a gente tem esse material, né? Fica o convite, a gente vai vir de novo, né, Thiago, passar por boa parte de todas essas empresas, algumas novas em setembro. Então fica o convite, é transformador. E Mari, fala um pouco para a gente do que tem por trás disso, né? A gente consegue tangibilizar a visita técnica, aquilo que é transformador para as empresas, mas o que está fazendo, o que é o motor dessa transformação? Acho que tem uma boa perspectiva disso. Eu acho que é bem impressionante toda essa parte que levou a China a sair dessa, principalmente a visão que a gente tem no Brasil, né, que é um lugar que vende produto barato, de baixa qualidade, um lugar assim com uma mão de obra escrava e que isso não é verdade. A China deu um salto nos últimos anos e que hoje é um país que compete, né, na sua questão fabril. Os produtos chineses hoje estão disruptando muitos mercados pelo mundo, inclusive muitos presentes no nosso mercado no Brasil. Então, a gente vê um comportamento muito interessante por trás disso, porque o chinês, ele faz tudo quieto, sabe? Ele faz tudo calado e ele vai galgando passo a passo, ele foi crescendo sem que o mundo se desse muito conta do que estava acontecendo com a China e, de repente, ele tem empresas incríveis, empresas que são bilionárias, empresas que são muito relevantes no seu mercado. E a gente vê hoje, inclusive, produtos chineses que estão desbancando os produtos estrangeiros, o chinês consumindo o produto chinês, as empresas, as marcas chinesas. Então, essa coisa do chinês fazer assim calado é um aprendizado muito interessante, né? Ele realmente, primeiro, ele faz e depois ele fala. Talvez no Brasil a gente tenha um comportamento, no Ocidente a gente tenha um comportamento diferente. Acho que, acima de tudo, também a disciplina, né? É um povo que tem uma base educacional muito forte, muito importante. Essa questão da competição vem desde muito cedo, né? A população da China ela é absolutamente gigantesca, 1,3 bi de pessoas. Então, desde muito cedo, nas escolas, enfim, a gente viu várias cenas, né, que a gente estuda de, enfim, entrevistas de emprego, é uma multidão de gente. Então, a competição sempre existiu. As pessoas sabem que elas precisam dar o seu melhor, realmente tirar proveito dessa educação para serem boas o suficiente para estarem trabalhando nas empresas. Então, essas questões culturais são muito importantes. A liderança nas empresas também. Então, acho que são aspectos que a gente vai percebendo que são diferentes do que a gente tem no Brasil. A maneira, a receptividade do chinês é uma coisa muito impressionante. A forma como nós fomos recebidos nas empresas, a valorização da nossa chegada, da nossa visita, o cuidado conosco. E às vezes no Brasil a gente não recebe assim o convidado que vai nos visitar na nossa casa, na nossa empresa, enfim, e trata de uma forma menos importante. Então, a gente teve alguns aprendizados muito relevantes em relação a isso, essa junção de aspectos tecnológicos que são inegáveis, um absurdo a evolução tecnológica da China, junto com as questões culturais, humanas, que fazem da nossa visita ser absolutamente transformadora e impressionante. E não dá muito, a gente está fazendo um podcast, dando aqui uma introdução, mas o pessoal só vendo de perto, né, gente, para de fato entender o que está acontecendo por lá e como é que isso pode impactar e ensinar e dar insights para os nossos negócios no Brasil. Só fazendo uma recapitulação, então, pessoal, literalmente a gente conseguiu visitar o maior varejista chinês, que é o Alibaba, a maior empresa de tecnologia chinesa, que é a Tencent, o maior produtor de hardware da China, que é a Huawei,
A gente visitou a maior empresa de robótica do mundo hoje, que tem 70% dos robôs fabricados, que é a Unitree. Unitree. A gente conseguiu, através da Huawei, falar com a principal empresa de logística da China, que é a SF Logistics, que foi um dos clientes que eles trouxeram para mostrar como usam a tecnologia da Huawei para transformar os seus negócios. E a gente também falou com a principal empresa de delivery da China, que é a Meituan. Ou seja, a gente teve aqui uma imersão do que a China tem de melhor para mostrar, para trazer para o grupo ir para dentro da empresa, para ser recebido dentro dos headquarters da empresa. A gente sempre tenta privilegiar, levar no principal escritório quando a gente consegue. Então, com certeza, foi um aprendizado muito forte. Para adicionar mais uma coisa na parte cultural, que eu acho que o que mais marcou de tudo isso que a Mari falou, é o pragmatismo chinês. E quando a gente fala pragmatismo, ele tem uma honestidade sobre o que ele é. Quase ingênuo, né? E quase ingênuo. Assim, a gente conversando com as pessoas dentro da Huawei, a gente foi falar, a gente estava sendo apresentado a uma solução de AI chamada Pixel, que realmente impressiona, que substitui o Canva, seria o Canva chinês. E a gente falou, cara, isso que vocês têm é incrível para o dono da empresa. A gente falou, poxa, você deveria comunicar melhor. E ele olhou para a gente e falou, olha, o chinês ele não é muito bom em comunicação. Por geral, o chinês não é, ele sabe que não é. A gente foca em duas coisas, produto e preço. Se meu produto for muito bom e o meu preço for muito bom, eu sei que tudo vai acontecer. Talvez, como o Guga bem coloca, eu acho que dessa cultura milenar que não quer que tudo aconteça de um dia para a noite, apesar da gente ver acontecendo do dia para a noite tudo lá, eles têm uma paciência e um Tudo é pragmatismo pensado, né? impressionante. Não é? E assim, uma visita que a gente não citou aqui e que me impressionou muito, porque a gente fica tentando fazer um mix, né? A gente gosta muito de visitar a BYD, realmente impressiona o tamanho e a produtividade dessa empresa, mas esse ano a gente quis ir na Xpeng, que é a que fabrica os carros voadores e que é uma empresa de 7, 8 anos que está aí na produtividade de seus carros e hoje já libera na linha de produção a cada 15 minutos um carro que ele compete com os Teslas aqui no mercado chinês e que tem uma condição de navegabilidade e de comando de voz que ninguém tem no mundo. Ou seja, é um chinês que decide da noite para o dia, falando 7 anos, porque quando a gente fala numa civilização de 5.000 anos é da noite para o dia, 7 anos, ele vai e faz hoje uma indústria. A gente viu, entrou na linha de montagem com mais de 400 braços robóticos, a gente passando embaixo, fazendo um carro em 15 horas, galera. Da chapa plana ao carro pronto em 15 horas. A cada 15 minutos saindo um carro novo. E aí a gente não tem nenhuma dúvida que aqui é a fábrica do mundo, mas não a fábrica de produtos sem qualidade, ou de produtos baratos, ou de produtos que não agreguem para a sociedade. Então, realmente, as visitas foram muito impressionantes esse ano. Eu queria complementar com umas visitas que a gente também ainda não mencionou, que foram aos shopping centers, né? Lá da China. O mercado da China é um mercado que está em mudança, em evolução, onde um volume absurdo da população realmente foca no e-commerce, né? Aí 80%, as vendas de e-commerce atingem aí um volume de 80%. Então, a gente visitou empresas e shoppings que estão lidando com isso, né? Um foi o Live Hub at Bund Central, em Xangai. É um empreendedor chinês que, se dando conta disso, preparou o seu shopping do mundo do entretenimento, para as coisas que precisam de experiência, da presença física, gastronomia, entretenimento, e está trabalhando em cima de um complexo enorme relacionado a isso. E o outro foi o inverso, que foi um shopping center apenas feito, um shopping center físico só de live commerce. Os espaços desses shopping centers, o que equivalem às lojas, são como se fossem lojas montadas, mas ali 1% acontece a venda física, 99% é live commerce, são pessoas dentro das lojas preparadas, gravando as suas lives ali naquele espaço que representa uma loja. Isso foi muito impressionante porque não tem ninguém no shopping. É um shopping com corredores assim vazios, um shopping enorme, são 5 andares, era um shopping center abandonado que foi convertido nesse modelo. Então, assim, são coisas muito impressionantes que a gente vê por aqui e que se somam aí às nossas reflexões e provocações. Uma coisa para adicionar também em tudo isso, falando com as startups, né? Eu acho que o que me impressionou também é que muita startup, como a Unitree, que o Guga falou,
sendo rentável a partir do terceiro ano na China. Né? É uma coisa que impressiona bastante. A Exima falando, olha, a gente montou nossas startups para ser rentável desde o começo. Assim, o payback tem que ter 2, 3 anos e eu tenho que tirar o investimento. Então, assim, é super interessante a gente ver esse pragmatismo, mas também para negócio. Né? As empresas sendo produtivas. Mas aí, para terminar, pessoal, a gente está aqui fazendo uma pesquisa em mais de lugares, né? Para provocar e para entender cada vez mais o que acontece aqui na Ásia. E conta um pouquinho mais, Guga, para a gente, por que a gente está aqui em Tóquio, no Japão, por que a gente vai para Seul? A gente decidiu aí avaliar, então quem está nos ouvindo aqui já pode dar opinião, se tem interesse ou não, de fazer uma extensão ou um grupo focado em Tóquio, Seul e Singapura para ver varejo, e porque impressiona, né? Essa cidade está com um desafio enorme, né? Tóquio e Seul têm índices de natalidade muito baixos e um varejo pujante, então estão se abrindo cada vez mais para receber, para conseguir vender para o planeta inteiro, né, para conseguir manter a riqueza desse país, desses países. Singapura igual, né, são um país que em 50 anos se transformou completamente. Então a gente veio para estender mais uma semana aqui, eu, Thiago e Mari, para avaliar esses 3 lugares, se é o caso ou não de fazer um FFX Experience para cá. Então, por isso que a gente está aqui e é muito lindo ver como que está se tratando o comportamento de consumo nesse mundo híbrido, nessa parte do planeta. E aí também, para finalizar, eu queria destacar para vocês que quem olha para a China, se a gente olhar para a China de 10 anos atrás e para a China hoje, e olhar para o Brasil de 10 anos atrás e o Brasil hoje, ou os Estados Unidos de 10 anos atrás e os Estados Unidos hoje, quem é que está nos assistindo que pode afirmar que o americano ou que o brasileiro está vivendo hoje melhor do que em 2015, né? Quem que pode afirmar isso? E aqui na China, de forma pragmática, disciplinada, produtiva, não há quem discorde que a qualidade de vida, que é o principal motivo de existência de uma nação, do seu povo, que está melhor. E não há nada, pelo menos na minha capacidade limitada de analisar, que os próximos 10 serão diferentes. Então, vir até a China, esse esforço que a gente faz de atravessar o planeta, de trazer empresários para cá, é algo super importante. Claro que a NRF é algo que também gera conectividade entre as empresas, gera muito aprendizado. A gente faz no nosso FFX Experience NRF uma entrega incrível aí com NPS quase em 100 em todas as missões que a gente faz, e a gente está muito feliz com essa entrega, mas nos desafiar, vir para cá, trazer grupos que se transformem nesse lugar, é algo que combina muito com o nosso propósito aí de empoderar, qualificar as empresas brasileiras. Então, me despeço aqui fazendo o convite para vocês ficarem cada vez mais pertinho da gente, que isso faz com que a gente entregue o nosso propósito de qualificar cada um de vocês para suas vidas pessoais e profissionais. Então, a próxima missão, pessoal, da FFX, acompanhe aqui as nossas redes sociais para sempre ter mais informações e saber o que está acontecendo aí com mudança de comportamento de consumo, com varejo pelo mundo, com a indústria de shopping center que a Mari bem trouxe aqui. Então, até uma próxima.